Paz do Senhor para a igreja. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Êxodo do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Quero pedir venha os amados irmãos do coral, para não falar hoje no salmo escolhido, mas antes da leitura, gostaria primeiramente de agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido, agradecer também ao pastor Wilson pela liberação, agradecer a toda a liderança do coral, agradecer ao maestro Alberício que lembrou de mim. Reconheço, irmãos, que estou aqui muito mais pela amizade, mas eu creio que se a igreja orar por mim, Deus nos dará uma palavra. Leiamos a palavra de Deus, Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 até o 8, que diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eteu e do Jebuseu. Quem diz amém? Amém. Meus queridos irmãos, os versículos que acabamos de citar neste momento, tenho convicção que é por demais conhecido de todos os obreiros, todos os irmãos aqui presentes. É um texto que nós aprendemos a escutar desde a nossa meninice, desde a nossa tenra infância. É um texto cheio de significado e apresenta uma das fases da vida do homem chamado Moisés. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 20 em diante, Estevão, perante o sinédrio, começa a discursar perante aqueles 71 homens ali presentes. Estevão começa a fazer um diálogo, a pregar a palavra de forma bem organizada. E chega um momento do seu discurso que ele começa a narrar a história de Moisés. E é interessante frisar que Estevão, naquela ocasião, retratou e trouxe à baila algumas informações que nós não encontramos no Velho Testamento a respeito de Moisés. E Estevão é bem contundente em mostrar 3 grandes fases da vida de Moisés. A título de informação, Moisés viveu 120 anos. E a trajetória da sua vida se dividiu em 3 grandes fases. A primeira fase até os 40 anos, a segunda fase até os 80 anos, e o fim da sua vida até os 21 anos, até os 120 anos,
quando ele conseguiu o maior êxito da sua vida, que foi levar o povo de Israel à beira de Canaã. Mas é interessante que os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi uma vida, diga-se de passagem, muito boa. Moisés viveu os seus primeiros 40 anos como filho da filha de Faraó. Os irmãos bem conhecem, não vou registrar aqui, por conta da exiguidade do tempo, que Moisés, ele nasceu em situação adversa. E Moisés, ele foi criado desde a sua meninice, desde a sua tenra infância. Foi criado no Egito, ao lado da filha de Faraó e ao lado do seu avô Faraó. Moisés, ele pôde desfrutar do melhor da terra do Egito. É interessante frisar, irmãos, que o Egito naquela época era uma potência mundial. O Egito naquela época era os Estados Unidos. Era um país muito desenvolvido, era um país que podia fornecer aos seus habitantes qualidade de vida. E Moisés viveu dentro do palácio do rei, dentro do palácio de Faraó. Moisés pôde, irmãos, constituir a sua vida ali dentro. Viveu em condições sociais muito elevadas. Moisés teve a oportunidade de se vestir com as melhores roupas do palácio. Moisés pôde também, irmãos, se alimentar com a melhor iguaria daquele local, daquela nação. Moisés conseguiu, irmãos, viver uma vida abundante naquela região. Moisés também, irmãos, teve a oportunidade de estudar nas melhores faculdades daquela região. Estevão, no capítulo 7 de Atos, e no versículo 20, ele chega a registrar que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e foi um homem poderoso em palavras e obra. Eu quero acreditar por inferência que Moisés pôde, irmãos, ser engenheiro, arquiteto, matemático, se formou em direito, foi um dos maiores legisladores que o mundo já viu, foi estadista, foi um homem de influência em sua sociedade, e ele viveu durante os seus primeiros 40 anos no palácio do rei, e foi príncipe naquela região. É interessante que, se eu perguntar a qualquer um dos irmãos aqui, tenho certeza e convicção que vocês desejariam o lugar de Moisés nessas circunstâncias. Mas a vida de Moisés, irmãos, passou por algumas fases conturbadas. A vida de Moisés não foi só o palácio real, cheio de glamour, cheio de ostentação, mas Deus levou Moisés por um caminho que nenhum de nós desejaria ir. Moisés, irmãos, Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele diz que Moisés, completando 40 anos, veio ao seu coração visitar seus irmãos, e vendo um egípcio maltratando um hebreu, vingou o ofendido, matando o egípcio e enterrando na areia. Em Êxodo, no capítulo 2, e no versículo 15, você pode certificar aí, que Faraó, ouvindo o caso, procurou matar Moisés. Moisés, irmãos, diante dessa circunstância, tentou fugir de diante da face de Faraó e habitou em Midian. É interessante, irmãos, que esta circunstância não estava prevista na vida de Moisés. Moisés agora teve que abandonar a sua cidade, o seu lugar de origem, precisou abandonar todos os seus parentes, toda a sua regalia. E Flávio Joséfo, irmão, o maior historiador do primeiro século da era cristã, ele chegou a afirmar, irmãos, que Moisés viu-se no caminho atormentado por uma grande fome. Se você pesquisar, você vai entender que do Egito até a terra de Midian é cerca de 450 quilômetros. É como de Maceió, mais ou menos, até o estado da Bahia. Moisés teve que se deslocar daquele lugar, porque Faraó ameaçou Moisés de morte. Moisés estava naquela circunstância, eu quero acreditar, irmãos, muito angustiado, porque não era isso que ele imaginava para a sua vida. Estevão, no capítulo 7, também diz
que Moisés pensava que pudesse ser o libertador daquela nação, mas eles não entenderam. E diante dessa circunstância adversa na vida de Moisés, Moisés padeceu muita fome no meio do caminho. Meus irmãos, Moisés tinha acesso no Egito a todo tipo de alimentação, mas agora Moisés estava passando extrema necessidade. O autor também, Flávio Joséfo, do seu livro História dos Hebreus, na página 143 e 144, ele registra que Moisés foi até Midian caminhando. No palácio ele tinha acesso às carruagens, no palácio ele tinha acesso aos cavalos, aos transportes da corte. Mas neste momento, além de fome, Moisés estava caminhando até Midian, sem saber para onde ir. Moisés teve que caminhar 450 quilômetros, não é fácil. Moisés agora estava descendo a ladeira, estava agora imaginando consigo, agora minha vida acabou, eu estava tão bem no Egito, e agora a minha situação eu estou em estado de calamidade. Mas Moisés, irmãos, interessante, que Moisés chega em Midian, conhece o sacerdote Jetro, casa-se com uma de suas filhas e torna-se pastor de ovelha. Veja como a situação de Moisés toma uma reviravolta, talvez não compreendida por ele. Ele que vivia em uma situação de regalias, agora ele estava morando com o sogro e tomando conta das ovelhas do sogro. Se você bem entende, a título de informação, um pastor de ovelha, a profissão de pastor de ovelha era uma profissão medíocre, era relegada aos servos e aos escravos. Moisés ficou com o pior trabalho, irmão, tomar conta das ovelhas. E quem é pastor de ovelha, ele tem que ficar lá dia e tem que ficar também à noite, porque a ovelha não fica sozinho. Ovelha precisa do pastor, ovelha precisa de cuidados, ovelha precisa ser direcionado a pastos verdejantes, ovelha precisa ser guiado com a vara e o cajado do pastor. Por isso você que tem chegado esta noite aqui tem dito, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, mas a palavra de Deus diz que você precisa de uma liderança, você precisa de alguém que esteja acima de você para te orientar. Ovelha não sabe discernir a direita nem a esquerda, ovelha precisa de um direcionador. E Moisés aprendeu isso, irmãos, no deserto de Midian. Ele pôde aprender a trabalhar com as ovelhas. Neste contexto, irmãos, do capítulo 3 que acabamos de ler, do versículo 1 até o versículo 8, neste contexto, Moisés está mais ou menos com 80 anos de idade, mais ou menos 80 anos de idade. Já está se findando a segunda fase de sua vida. Moisés, irmãos, estava exilado em uma terra. E eu quero entender que Moisés, durante mais ou menos 40 anos em Midian, não podia se deslocar para muito longe, porque ele podia ser morto. Eu quero acreditar, irmãos, por inferência, não é que a Bíblia diz isso, eu quero acreditar que Faraó estava à procura de Moisés, esse tempo todinho. Moisés estava perseguido, mas ele estava enclausurado em Midian, no deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro. Moisés estava, irmãos, foragido da justiça, porque cometeu um homicídio qualificado, com o agravante de ter ocultado o cadáver. Não é fácil a situação desse homem que, por impulso, por sua emoção, deu cabo à vida de um homem inocente. Mas Moisés estava nesta situação, exilado em Midian, foragido da justiça, condenado à morte por homicídio, e vivendo e trabalhando com o sogro, em terra de luta e em terra de contenda. Quando você vai analisar, irmão, a palavra Midian, no seu original hebraico, quer dizer luta e quer dizer contenda. Veja que ele estava em uma condição muito difícil. Se você ler o texto de forma desapercebida, você não vai perceber os detalhes inseridos nas linhas do texto que acabamos de ler. Mas Moisés, irmãos, não estava satisfeito com a situação. Ele era príncipe no Egito, mas agora era foragido da justiça. Ele estava no palácio do rei outrora, mas agora estava na solidão do deserto. Moisés estava, irmãos, onde não queria estar. Moisés não desejava estar em Midian.
Midian não era um lugar bom, porque era lugar de luta e lugar de contenda. A prova disso, meus irmãos, que Moisés gera um filho, e o nome do seu filho é Gerson, e o significado da palavra Gerson quer dizer peregrino em terra estranha. Moisés, além de estar em uma terra de luta e de contenda, estava em uma terra vivendo como peregrino. A terra era estranha, irmãos, a terra era alheia. Ele não desejava de forma alguma estar naquela região. O corpo de Moisés estava em Midian, mas a sua cabeça estava no Egito. O seu pensamento estava no Egito. Eu quero acreditar, meus irmãos, que ele no deserto, no meio daquele sol escaldante, ele podia lembrar da sua mãe Joquebede. Ele lembrava de Miriam, sua irmã mais velha. Lembrava também, irmãos, de Arão, seu irmão. Lembrava dos amigos. E acima de tudo, irmãos, Moisés não podia esquecer o sofrimento do povo. Ele sabia que ele estava sofrendo em Midian, mas uma multidão maior estava sofrendo lá no Egito. E eu quero entender, irmãos, que Moisés se amargurava com essa situação, de ver o seu povo a 450 quilômetros sofrendo tantas adversidades. E Moisés, irmãos, há 40 anos daquela situação, e muitas das vezes nós nos encontramos em Midian. Midian, irmãos, é o caminho que todo crente deve percorrer. Todo crente passa por Midian. Talvez você tenha chegado esta noite aqui, e talvez você tenha dito: meu Deus, tem passado todo o ano, e já chegamos em dezembro, e eu me encontro totalmente em Midian. Outrora eu já tinha vivido lá no Egito, já tinha vivido em fartura de alimento, a minha empresa estava muito próspera, mas hoje, com a situação econômica que o nosso país tem enfrentado, eu estou vivendo em Midian. Moisés lamentava, irmãos, porque Midian não é fácil. Enquanto Moisés teve a oportunidade de se formar nas melhores universidades do Egito, Midian foi o estágio que Moisés precisou passar para que ele pudesse amadurecer. E muitas das vezes nós murmuramos por estar passando por Midian. Mas Midian é um lugar excelente para Deus trabalhar na tua vida. Talvez você tenha dito: o ano passou e eu não vi acontecer nada. Eu estou esperando a promessa de Deus, a bênção de Deus há mais de ano. Mas eu quero te dizer, os 40 anos ainda não passou. Deus vai se manifestar na tua vida, irá te dar vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés aguardava a providência de Deus. Moisés não era diferente, meus irmãos. Moisés aguardava, ele lembrava do sofrimento do seu povo. No versículo 1, este que acabamos de ler, meus irmãos, Moisés pôde levar as ovelhas do seu sogro ao Monte Horebe. Leiam aí. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho por trás do deserto e veio ao monte de Deus em Horebe. Meus irmãos, era muito comum naquela época, como diz o Salmo 23, que foi lido e foi cantado pelo coral, o pastor, ele deve levar as ovelhas a pastos verdejantes. O pastor deve levar as ovelhas a águas tranquilas. E com Moisés não é diferente. Ele se deslocava para determinadas regiões para levar a sua ovelha para comer pastos novos. Mas é interessante que Flávio Joséfo, em sua obra, diz que nenhum pastor daquela ocasião ousava chegar perto do Monte Horebe. O Monte Horebe, irmãos, era um monte santo, era um monte sagrado, era um monte temido, porque na crença daquele povo, o próprio Deus habitava naquele monte. Nenhum homem, nenhum pastor ousava chegar nas proximidades daquele monte. Mas Moisés, irmãos, com um ato de coragem, diante da situação adversa que ele estava enfrentando, ele disse: eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo que ninguém nunca fez. Eu preciso romper o meu comodismo diante desta adversidade. Eu preciso romper e eu preciso chegar ao monte de Deus. Você sabe o que eu entendo aqui? Que Moisés tomou uma atitude ousada diante de Deus.
Ninguém tinha ido no monte porque ninguém tinha coragem de se aproximar, porque no monte, na crença daquele povo, o monte era a própria habitação de Deus. Por isso que o monte é Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, muito de nós, muitas das vezes, irmãos, permanecemos acomodados diante das situações. Mas Moisés tomou uma decisão clara na sua vida. Eu preciso enfrentar o monte, eu preciso enfrentar o Horebe de Deus, eu preciso receber de Deus aquilo que eu ainda não recebi, eu preciso sair desta situação adversa. E Moisés, irmão, cheio de otimismo, cheio de intrepidez, de veemência, ele disse: eu vou enfrentar o monte Horebe. E você chegou aqui esta noite, talvez, chegou até a casa do Senhor como última alternativa para a sua situação. Mas eu quero te dizer que você chegou ao lugar certo. Você chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. Você chegou ao lugar correto, onde Deus irá falar contigo e estremecer o teu coração. O Horebe, irmãos, pode ser a igreja. O Horebe pode ser a tua casa, o teu quarto. Porque Jesus afirmou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Horebe serve para você ter um encontro com Deus. Horebe serve para você estreitar a sua comunhão com Deus. Horebe é necessário, assim como Midian é necessário na vida do crente, Horebe também é importante na sua vida para que haja crescimento. Tem pessoas que vivem muitos anos na igreja, mas ainda não passou por Horebe, ainda não se encontrou com Deus de Horebe, mas que nesta noite você possa ser ousado como Moisés, e romper as circunstâncias adversas, e chegar até o monte de Deus Horebe. Glória, glória a Deus. Era proibido, irmão, ir a Horebe. Horebe era um lugar sagrado, mas Moisés tomou grande atitude na sua vida. Ele foi a Horebe receber de Deus algo diferente. Prosseguindo, meus irmãos, do versículo 2. Chegando em Horebe, irmãos, Moisés se deparou com um fenômeno extraordinário. Parece até simples para nós, mas para ele, para aquele povo, para Moisés naquela situação, era uma situação diferente. Porque ele se deparou com uma sarça, irmãos. Uma sarça é um mato muito comum, era um arbusto, um espinheiro típico do deserto. E aquele mato insignificante. E Moisés, ao subir, a primeira coisa que ele encontra é o mato queimando. E ele percebeu, irmãos, que aquele queimou, aquele fogo que consumia, a sarça não se consumia. O fogo que queimava não se consumia. Moisés disse: eu preciso me virar para lá e ver esta grande visão. Moisés mais uma vez está diante, irmão, de uma situação inusitada. Moisés está diante de uma situação maravilhosa. Moisés mais uma vez toma uma atitude de coragem, porque nós bem sabemos que quando o ser humano vê fogo, a tendência dele é se afastar. Mas Moisés, diferente do normal, do natural, ele se aproximou da sarça. Ele queria entender aquele fenômeno. Ele queria entender por que a chama ardia naquela sarça e não se consumia. E naquele momento, irmãos, o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça e disse, bradou. Veja o que o texto diz, irmãos, o versículo 4. E bradou ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Observe, meus irmãos, que Deus não falou com Moisés, Deus bradou. E a palavra bradar vai muito além do que falar. Bradar é falar com veemência, falar com força, é fazer repetições no original. A palavra bradar significa gritar de modo repetitivo. Era como se Deus estivesse muito furioso com aquela atitude de Moisés em se aproximar da sarça. E Moisés disse naquele momento, e o próprio Deus que saiu do meio da sarça disse, Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Meus irmãos, essas mesmas palavras de Deus foi dito também a Josué anos depois.
O próprio Deus, antes de entregar a terra prometida a Josué, disse: Josué, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Porque normalmente, irmãos, antes de Deus te entregar uma grande vitória, Deus requer de você renúncia. Deus quer que você lance fora dele toda e qualquer sandália. Alguns eruditos informam que a sandália aqui, irmãos, simbolizava o Egito. Moisés, quando saiu do Egito, ele não trouxe nada, ele só trouxe a roupa do couro e uma sandália do Egito. Os estudiosos informam que Moisés, que aquela sandália tinha um emblema do Deus Rã, o Deus do Egito. E Moisés naquele momento queria se aproximar de Deus, mas estava com as sandálias do Egito. E muitas das vezes nós nos esforçamos tanto, irmãos, para ter uma vida de tão grande comunhão com Deus, mas muitas das vezes nós estamos com as sandálias do Egito, estamos com o pecado do Egito. Existem coisas dentro da nossa vida que precisa ser lançado para fora, para que nós possamos compreender as grandezas de Deus. Moisés naquela ocasião precisou, irmãos, lançar fora a sandália do Egito, e dentro de nós existem sandálias que precisam ser jogadas. Moisés não titubeou naquele momento, ele jogou as sandálias, ele deixou de lado tudo que pudesse lembrar o Egito. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, servindo a Deus, vindo para o culto, para a escola dominical, ouvindo a palavra no culto de doutrina, mas ainda estamos com a sandália do Egito. E nesta noite Deus nos confronta para que venhamos a tirar a sandália do Egito. É a sandália da inimizade, é a sandália da inveja, da briga, da calúnia, de tantas coisas que envolvem a nossa vida, mas precisamos lançar fora a sandália do Egito, para que Deus venha se manifestar na nossa vida. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Eu não me preocupo se você vai dar glória a Deus, se você vai pular. Charles Rodgers Spurgeon, o maior pregador do século XIX, ele disse que quando nós lemos a Bíblia e expressamos e falamos a mesma com fidelidade, é o próprio Deus falando conosco. E Deus nesta noite vem nos orientar, nos conduzir, porque precisamos tirar a chinela do Egito, precisamos entrar no caminho que Ele quer para nós. Para que Deus possa agir na tua vida, é necessário que você deixe as sandálias do Egito. Você não pode mais viver a sua vida, essa fé medíocre, voltada apenas para o Egito. Você precisa lançar fora todo o pecado, todo embaraço que tão de perto vos rodeia. Você precisa correr com paciência a carreira que vos está proposta. Você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta palavra, irmãos. Você precisa tirar a sandália hoje para que Deus venha se manifestar na sua vida. Você agora começa a refletir e veja qual é a sandália que está te impedindo. Você tem lutado tanto, tem orado tanto, tem jejuado, tem ido para as vigílias, mas parece que você está como um carro velho, não sai do canto. Mas nessa noite o Senhor está te confrontando a lançar fora a sandália do Egito para que Ele venha se manifestar na sua vida. Precisamos deixar esta vida espiritual medíocre e avançar para uma vida ampla na presença de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Após essa grande atitude de Moisés, irmãos, de deixar a sandália do lado, Deus se manifestou para Moisés, irmãos. Deus disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, eu sou o Deus de todas as gerações. Porque Abraão é uma geração, Isaac é outra geração, Jacó é outra geração. Deus é o Deus de todas as gerações. Deus estava querendo também dizer para Moisés que Deus era antes e é hoje e será eternamente. Deus não surgiu apenas naquele momento, mas Deus continua sendo o mesmo nas nossas vidas. Era isso que Deus estava querendo dizer para Moisés.
Moisés precisava, irmãos, ter um encontro com Deus. E naquela ocasião, irmãos, interessante que a sarça, irmãos, ele estava diante daquele fenômeno. A sarça estava queimando, mas a sarça não se consumia. Mas é interessante que quando eu leio este texto, eu imagino por que Deus não falou com Moisés, professor Jairo Rocha. Por que Deus não falou com Moisés através de sonho? Ou através de profecia. Nós corremos tanto atrás de profecia, vai atrás da irmã Chiquinha, vamos para outro lugar. Mas por que Deus resolveu falar com Moisés justamente com a sarça e através daquele fogo? Porque a sarça aqui, irmãos, simboliza, há quem dê outra hermenêutica, mas a sarça aqui simboliza o povo de Israel preso ao sofrimento do exílio. O fogo aqui estava simbolizando o sofrimento dos filhos de Israel. Era essa que é a resposta que Deus estava dando para Moisés. Moisés, enquanto no deserto, se preocupava com o povo. Mas é como se Deus estivesse dizendo para o povo está sendo queimado pelo fogo do sofrimento. Mas este fogo não vai destruir aquele povo. Porque no capítulo 1 do livro de Êxodo diz que quanto mais o povo era afligido, mais o povo se fortalecia. Quanto mais o povo era machucado, mais o povo crescia. Porque com crente é diferente. Dizem que crente é como ovo batido. Quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais sofrimento nas nossas vidas, nós crescemos. Porque as lutas, irmãos, e as provações, ela tem um sentido pedagógico em nossas vidas. Ela tem um sentido pedagógico em nossa vida. Não murmure pela situação que você está enfrentando. É necessário passar por Midian. Todo crente, todo obreiro, todo servo do Senhor precisa passar por Midian. E você tem chegado esta noite aqui, eu tenho convicção que tem chegado gente aqui em Midian. Pessoas que têm sofrido, mas o fogo está queimando na tua vida. Mas você não vai morrer, você não vai ser consumido. Talvez você tenha dito hoje: meu Deus, eu vou morrer, eu vou perecer. Mas a palavra de Deus diz que você não vai perecer. Ainda que o fogo queime, ainda que o fogo arda na sua vida, você não vai perecer. Glória a Deus. A luta é pedagógica, a luta é importante. A luta é muito importante para a nossa vida. Meus irmãos, é interessante que Moisés, ele não se recusou, irmão, passar por Midian. Moisés não se recusou. Prosseguindo, irmão, no versículo 5, não vou me delongar. No versículo 5, Deus bradou, pedindo para que ele tirasse as sandálias dos seus pés. Já falamos aqui. Mais adiante, no versículo 7, irmãos, o Senhor Deus é ainda mais contundente com Moisés. Ele falou com Moisés de forma clara, irmãos. E é isso que muitas das vezes nós precisamos ouvir. Moisés nunca teve, irmão, a oportunidade de ouvir Deus face a face. Esta revelação do capítulo 3 de Êxodo foi uma revelação que Moisés nunca pôde presenciar. Mas vai chegar o momento, irmão, que Deus vai se revelar para você. Deus vai se manifestar e você vai entender toda a situação que você está passando. Naquele momento, Deus, no capítulo 7, disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Diga, tenho visto. Diga mais forte, tenho visto. Porque Deus, Ele vê, irmãos. Usando aqui, irmãos, Deus está dizendo que tem visto o teu sofrimento, a tua luta. Ele tem presenciado o teu sofrimento, porque Deus, Ele não é alheio à nossa situação. Ele não está de braços cruzados. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão agravados para que Ele não possa ouvir. A mensagem de Deus para Moisés naquele momento foi que Deus estava ouvindo o sofrimento do povo. E você tem dito: parece que Deus não tem me ouvido mais, parece que Deus não está se atentando mais para a minha situação. Mas Deus, nessa noite, através da sua palavra, Ele diz: Deus está vendo o teu sofrimento.
Deus, Ele está ouvindo. Deus, Ele está vendo o teu sofrimento. Deus, Ele está contemplando a tua vida. Deus, Ele está planejando a forma para te tirar deste calabouço. Deus está vendo uma forma de conduzir você por caminhos mais esplêndidos. Deus está querendo aqui nesta noite e está dizendo que vai te devolver tudo aquilo que você perdeu. A vida boa que você tinha, as condições elevadas que você tinha na sua empresa, na sua loja, na sua vida social, tudo aquilo que você perdeu, a palavra de Deus diz: Deus está ouvindo as tuas orações. Deus está vendo, irmãos, a tua situação. No mesmo capítulo 7, no mesmo versículo 7, desculpa, irmãos, o próprio Deus diz: tenho ouvido o seu clamor. Diga comigo: tenho ouvido o seu clamor. Primeiramente, Deus disse para Moisés que ele tinha visto atentamente a aflição do povo. Agora Deus está dizendo para Moisés: eu tenho ouvido. E você tem dito: eu oro tanto, mas parece que Deus não está me ouvindo. Parece que o céu está de bronze, parece que eu não tenho entendido nada. Parece que eu não tenho compreendido nada, parece que Deus está bem distante de mim. Mas, meus irmãos, Deus está ouvindo a tua luta. Deus está ouvindo a tua oração, a tua adversidade. A segunda palavra, a terceira palavra no versículo 8, que Moisés chega a registrar. Para Moisés diz: portanto, versículo 8, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aqui eu entendo, irmãos, que Deus passa agora de mero espectador. Deus passa agora a ser um agente preponderante na situação da vida de Moisés. Deus, ele precisava de um homem para agir. E este homem tinha que ser Moisés. Moisés, ele rejeitou naquele momento. Em dado momento, ele quis se esquivar do chamado. Mas Deus estava dizendo que ia descer. Diga descer, irmãos. Diga descer. Porque Deus desce, irmãos, para dar vitória aos teus servos. Chega um momento que Ele precisa descer para te dar vitória. Chega um momento que Ele precisa descer para tirar as imperfeições, os problemas, e Ele te libertar deste cativeiro. E a palavra de Deus para Moisés naquela ocasião, que Ele ia descer para livrá-lo, para livrar a nação do povo egípcio. Prosseguindo no texto, irmãos, Moisés disse, o próprio Deus disse a Moisés, para fazê-lo subir daquela terra. Veja que Deus primeiro, ele disse que tinha visto. Deus, ele primeiro disse, depois disse que ouviu. Depois Deus disse que ia descer. E por último ele disse que ia fazer, irmãos. Porque Deus faz a coisa completa. Deus, ele age de forma completa na tua vida. Deus, ele não faz as coisas pela metade. Ele movimenta a igreja, ele movimenta o teu povo. Ele movimenta a situação, e quando ele desce para te dar vitória. O ano de 2018 está se findando, irmãos. Talvez você não tenha conquistado aquilo que você tanto sonhou, mas Deus até o dia 31 pode surpreender a tua vida. Eu creio que Deus, ele pode descer, e quando ele desce, irmão, não tem empecilho. Quando Deus desce, não tem impedimento para ele agir na tua vida. A descida de Deus é certa. Quando ele desce é para fazer. Quando ele desce é para agir. Quando ele desce é para movimentar. Quando ele desce é para libertar. Quando ele desce é para curar. Quando ele desce é para agir poderosamente na sua vida. Glória a Deus. Se você crê que Deus vai descer na sua vida, levante a mão. Levante sua mão, Deus irá descer esta noite. Deus não fala em vão, ele vai descer na tua vida. E ele vai descer para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que você pede, ou daquilo que você está pensando. A nação de Israel foi totalmente liberta da mão do cativeiro, da mão dos egípcios. Deus esta noite vai descer na tua vida. Você tem clamado dia e noite, você tem orado e tem dito: eu tenho passado 40 anos em Midian, mas a palavra de Deus nos outorga esta noite a te dizer que Deus irá descer na tua vida.
Ele vai descer na tua vida. Ele vai descer na tua vida esta noite para mudar a tua situação.